Olá, o Discussão Nacional está começando agora. Como você sabe, todas as semanas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, conversa com uma personalidade pública para que juntos possam explicar de uma forma clara os acontecimentos que marcam o Estado de São Paulo e também o país. Hoje, aqui em nossos estúdios, o vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, líder e presidente do Diretório Paulista do PSB. França acumula ainda a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. E é à frente desta pasta que o vice-governador comanda um dos maiores orçamentos do Estado, 12 milhões e meio de reais. Conheça um pouco mais da trajetória do vice-governador de São Paulo, Márcio França. Acompanhe. Advogado por formação, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, tem 52 anos e nasceu em São Vicente. Na cidade do litoral paulista, assumiu a prefeitura por 2 mandatos, de 1997 a 2004, e presidiu o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista. Márcio França também foi eleito 2 vezes deputado federal por São Paulo, em 2006 e 2010. Ainda na área federal, trabalhou como assessor na FINEP, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em 2010 assumiu a Secretaria de Turismo do governo de Geraldo Alckmin. No ano passado foi eleito vice-governador na chapa que defendeu a reeleição do governador do PSDB. Márcio França é também secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. No programa Discussão Nacional, você fica por dentro dos temas mais relevantes e atuais da política, não apenas de São Paulo, mas nacional. Estamos aqui com um político que desempenha um papel decisivo, não apenas na estabilidade do governo do Estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, como também no quadro geral da política partidária em termos nacionais. Vamos saber um pouco mais como é que está, o que está acontecendo em Brasília, em São Paulo, no cenário político, nesse exato momento. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais do início dessa trajetória do nosso vice-governador, o advogado Márcio França. Márcio, prazer estar aqui recebendo você na Assembleia Legislativa. Queria que você falasse como é que foi essa sua primeira transição da carreira de advogado atuante para a política. Como é que você entrou, como é que foi sua primeira eleição para vereador e como você decidiu entrar para a política? Olha, eu diria, Capês, que foi ao contrário, né? Eu venho da luta do movimento estudantil, né? E eu fui fazer faculdade de Direito para ser político. Então, é ao contrário. Eu já muito jovem, eu venho de uma família que só tem médicos, né? E meu pai era médico, meu avô era médico, em São Vicente, em Cananéia, no Vale do Ribeira. E, enfim, e eu aí resolvi ser político, dizia para o meu político, ele falava, não fala mais isso aqui em casa, que em casa ninguém faz essa coisa errada e tal. Ele fala, pai, mas tem que ser político para inverter essa lógica do senhor. Naquele tempo ainda havia as restrições, em Santos não se votava prefeito, né? Enfim, era uma mais dura aí da política nacional. E aí eu fui fazer a Faculdade de Direito de Santos, na Católica de Santos, e logo me envolvi com o movimento estudantil. Disputou diretório acadêmico? Eu fui presidente do diretório acadêmico. Você foi presidente do diretório acadêmico? Da Atlética, da Comissão de Formatura, da Comissão de Trote, do DCE, da Unisantos, Você enfim. pegou aquele período de transição, não é, Márcio? A Peguei. primeira eleição para governador do Estado, em 82. 82, Montoro. 82, foi Montoro. Uma chapa com Montoro, Severo, né, que era da esquerda, enfim, Almino. O que acontece é que essa montagem, inicialmente, aí eu me filiei ao PSB, né, muito jovem, e fui eleito vereador, e nessa primeira eleição de vereador nós éramos muito poucos vereadores no estado de São Paulo do PSB. O Roger Ferreira foi o mais votado deputado de São Paulo, mas não se elegeu porque não atingiu o coeficiente, né? E começamos a construir o partido, eram muito poucos no estado de São Paulo, 6 vereadores só elegemos naquela época, né? Hoje somos milhares aí no estado de São Paulo, e foi uma longa trajetória. Conheci a doutora Arraes, aí a doutora Arraes filiou no partido, junto com o Eduardo, o doutor Miguel Arraes, que era governador, vinha do exílio
para ser candidato a governador de novo, exilado que estava na Argélia. Ele voltou para ser candidato, se elegeu em Pernambuco de novo, pela terceira vez. Aí ele tinha sido cassado, né, preso, cassado. E aí, enfim, criei uma relação com ele muito próxima, de amizade, uma pessoa muito experiente, que serviu muito a mim. E mantinha uma relação de amizade, ainda aqui à distância, com o Mário Covas, pela família, pelas amizades. Enfim, quando eu fui prefeito, ele era governador. Peguei aquele momento mais difícil do governo de São Paulo. E ele me ajudou muito em São Vicente, tinha um carinho muito grande pela cidade. Foi a última obra que ele visitou vivo, de cadeira de roda, a Renata levando ele lá no México 70, em São Vicente. É uma obra de uma favela grande, gigante que tem lá. Você se elegeu, a primeira eleição de prefeito foi qual mandato? Foi 97 a 2000, 97 né? a 2000, depois o segundo mandato já com Covas doente. Exatamente. Aí, em 2000, eu vim a ser reeleito e aquela reeleição chamou a atenção pelos números. Eu acabei sendo reeleito com 93% dos votos, numa cidade com 2 turnos, no primeiro turno, evidentemente, e isso chamou a atenção, né? Fizemos 100% dos vereadores na Câmara e criou um fato nacional. As pessoas, havia muitas urnas com 100% dos votos, enfim. E aí, no segundo mandato, o doutor Arraes me chamou e falou: Márcio, você é o único que foi reeleito prefeito e que não é candidato a deputado do nosso partido mais antigo, né, dos mais antigos. Então, queria que você pensasse em coordenar a campanha de um presidente da República. Então, vamos ter um candidato dessa vez à presidência. E filiou o Garotinho, na época que era governador do Rio. E eu, então, pedi licença para a Câmara de Vereadores, para a cidade, e fui morar no Rio 1 ano e coordenei a campanha presidencial do Garotinho nacionalmente, né? Seu primeiro contato com política em nível nacional? Foi lá, na coordenação da campanha de Garotinho. Fizemos uma eleição super difícil, heróica, porque, enfim, muito pouca estrutura, mas ganhamos o governo do Rio, naquela época com a Rosinha, né? E ganhamos e deixamos ir para o segundo turno por 200 mil votos na eleição nacional, fizemos 16 milhões de votos. Eu lembro que o Garotinho complicou um pouco o Lula num debate, perguntando sobre a CID, e o Lula não sabia o que significava. Pergunta nossa. Você que plantou aquela maldade no debate? Não, era contribuição de intervenção do domínio econômico. Parecia uma coisa simples, mas a gente sabia que o Lula talvez pipocasse, né? E era o Beto Albuquerque, que hoje é deputado, foi candidato a vice da Marina, que foi quem nos ensinou isso uns dias atrás, lá no Rio Grande do Sul. Ele era secretário de transporte, tinha relação com esse tema, enfim. E aí foi a eleição do Garotinho, depois da eleição voltei, completei meu mandato de prefeito, né? Aí fui trabalhar com o doutor Arraes, à época o nosso partido indicava o Ministério da Ciência e Tecnologia. Perfeito. Fui para a FINEP, o doutor Arraes sempre comigo, enfim. Depois o doutor Arraes faleceu, e aí fiquei com ele, ficamos juntos lá em Pernambuco, um período grande da doença dele. E aí ele veio a falecer, e quando ele faleceu, o Eduardo, por sucessão meio que natural, já era deputado, já era ministro, enfim, acabou assumindo a presidência. E criei uma relação de Eduardo de muita amizade. Era a pessoa que eu tinha mais relação, e acho que dele comigo é a maior relação também, né? Era tesoureiro do Eduardo nacional, sou até hoje. E disso resultou numa estratégia de lançarmos o Eduardo presidente da República. Aí lançamos o Eduardo a governador, ele ganhou a eleição de governo lá, uma eleição difícil, tinha o PT de um lado e o DEM do outro lado, o governo contra o governo federal, enfim, ele entrou pelo miolo, criou um corpo, ganhou a eleição e fez um belíssimo governo em Pernambuco, enfim, aí foi para a reeleição, e da reeleição a gente já começou a preparar a eleição dele para a presidência, e naquela época eu pedi autorização da Nacional, lá no Palácio das Princesas em Recife, para vir para cá, para São Paulo, para, se por acaso o governador Geraldo me convidasse para ser secretário, para eu poder me aproximar do governador e aproximar o governador do Eduardo Campos, que eu achava que os dois tinham muita sintonia. Perfeito. Algum perfil era parecido. Ambos são muito religiosos, muito cristãos, muito católicos. Ambos tinham essa relação com a família muito forte, né? O Eduardo conheceu a Renata com 13 anos, era a única namorada que ele teve, se casou com ela, tem 5 filhos, tinha 5 filhos. Eduardo, portanto, eu achava que lá na frente podia dar alguma conversa essa história. Perfis parecidos. Foi muito bom. Acabamos convivendo juntos aqui um tempo. E depois, Eduardo lançou-se candidato a presidente da República. Aí nós fomos ajudar a coordenar a campanha dele nacionalmente e veio o desastre que vocês acompanharam, né, nacionalmente, uma tragédia. Você sempre teve uma militância política coerente. Sim. Você sempre foi um político, se é que hoje se define isso ainda, um político de esquerda. Sim.
Você militou... Não, faculdade você teve por volta dos anos 80, até meados da década de 80. Praticamente era o período ainda da ditadura militar. Era o finalzinho da ditadura. Final da ditadura militar. Você pegou, ainda não se elegia... Prefeito em Santos, não. Nem Cubatão. Acho que o Hélio Gaspar chamava, você pegou a fase da ditadura envergonhada, né? Aquela última etapa. A saidinha, né? Isso, no finalzinho. E você, muito contestador, estudante, você se forma e praticamente já se elege primeiro mandato de vereador. Como é que foi ali na sequência? Só para fui vereador pelo PSB, havia um governo na cidade. Final de 80. Aí preparamos uma eleição para ganhar uma pessoa da nossa relação, que veio a ser deputado estadual depois, antes na Assembleia aqui, que era um deputado do PT, na verdade. Montamos um grupo que era PSDB, PT e PSB. Esses três juntos derrotamos os antigos e fizemos o prefeito do PT. Ele não foi bem no governo, né? Acabou não indo bem. E aí, na sucessão dele, eu pleiteava ser candidato a prefeito e ele falou que apoiaria se eu fosse do PT. Como eu não quis mudar para o PT, ele lançou um candidato e eu fui candidato apoiado pelo parlamento da cidade. E ganhei a eleição, uma eleição mais disputada, tive 50 e poucos % dos votos. Naquele tempo não tinha segundo turno em São Vicente ainda, foi ter na outra eleição seguinte. E aí fiz um mandato muito próximo do parlamento. Enfim, a cidade de São Vicente é uma cidade com muitas complicações financeiras, é o menor orçamento per capita do estado de São Paulo, um orçamento muito baixo, com 350 mil habitantes. Na época, com 300 mil habitantes, era 68 milhões de orçamento, R$200 por habitante ano. A média em São Paulo é R$2.000, 10 vezes mais, né? Difícil de administrar nessas condições. Mas o difícil é o mais gostoso, o difícil é o mais estimulante, né? E da dificuldade, a dificuldade faz a oportunidade. Foi um mandato muito bacana, com muitas novidades, enfim. São Vicente, como vocês sabem, é a cidade mais antiga do Brasil, a cidade mais histórica, de 1532, o berço da democracia, onde foi feita a primeira eleição das Américas, antes dos Estados Unidos, né? Martim Afonso decretou as eleições lá, que foi feita em agosto de 1532, eleição para vereador, porque naquele tempo a eleição de vereador como sistema parlamentarista em Portugal, aqui foi feito nesse regime, então foi eleito um vereador e os vereadores foram eleitos e o mais votado virou prefeito da cidade, digamos assim, né? É até uma curiosidade, porque o João Ramalho foi eleito, e já morava aqui, enfim, e renunciou, porque se achou muito velho para ser vereador, né? E, bem, seja lá como for, fui prefeito. A Bartira não brigou com ele? A Bartira era uma das 50 mulheres que ele teve 50 filhos, né? Então, uma pessoa que ajudou a povoar aí um pouco do Brasil. E aí, depois da prefeitura, fui reeleito, fui para a coordenação nacional. Quando voltei, fiquei 2 anos afastado com o doutor Arraes e aí me elegi deputado federal. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo era presidente da Câmara e candidato à reeleição, porque ele já era o segundo, era uma mudança de mandato, de um para outro. Ele tinha sido reeleito e era candidato à reeleição. E nós montamos um bloco de esquerda, PSB, PCdoB, PMN, PHS, PRB, PDT, né? E formando esse bloco que tinha uns 74 deputados. Eu fui eleito líder desse bloco. E aí, durante os 2 primeiros anos, fiquei como líder do bloco e líder do partido. E, portanto, com uma influência grande, 74 deputados, era uma bancada bem grande, uma das maiores do Congresso. Participei do Conselho Político do Presidente da República, enfim, quer dizer, que tive uma convivência lá durante o primeiro mandato do presidente Lula. Nós tínhamos um ministério, uma relação com o Eduardo era muito forte, e preparamos a eleição da presidência da República com o Eduardo, né? Foi essa a trajetória. Você sai de um estudante de Direito, líder estudantil na Católica de Santos. Isso. Depois você daí vai para vereador de São Vicente, se reelege vereador de São Vicente, se elege prefeito, sim, se reelege com 93% dos votos. Isso. Faz o sucessor com 94% dos votos, 84% dos votos, se aproxima do Miguel Arraes, uma liderança histórica, política, nacional, né? Nacional, em termos nacionais, e aí você começa a se projetar nacionalmente. É isso. Você, na eleição agora nessa última que aconteceu, a tragédia, a morte do Eduardo Campos, vocês não pensaram em fazer uma composição com a candidata Dilma e já ter, por exemplo, assegurado um ministério? Você não procurou esse tipo de composição que seria mais cômoda? Vocês optaram por fazer... Como é que foi essa decisão?
Eu intuía que, e o Eduardo também, e foi um convencimento que a gente fez com ele, porque no começo ele não estava tão seguro disso, mas com o tempo ele e Renata passaram a entender também como correto, depois todo o partido. Nós tínhamos muitos governadores, 6 governadores no Brasil, não era fácil fazer esse rompimento, né? Então a gente intuía que aquele modelo do PT estava começando a fazer água, né? A presidente teria dificuldade no mandato dela, ela tinha errado gravemente na condução da política e as pessoas iam começar a perder as conquistas que tiveram ao longo dos anos. Eduardo começou a falar isso. A manifestação que teve dos jovens na rua foi o estopim, que todo mundo percebeu o que a gente já falava, né? Foi um deslocamento do eixo da política, quando o PT começa a fazer outras ligações políticas que não as nossas, e cria uma outra relação. E aí vai para uma coisa mais pragmática, e na nossa visão equivocada, e aí isso foi desaguar no convencimento do próprio Eduardo de que estava na hora de uma candidatura alternativa. Aí ele lança a candidatura dele, a gente sai do governo, lança a candidatura dele, e ainda escolhendo posições nacionalmente, mas uma terceira via entre as duas forças principais de PSDB e PT. E aí surge um fato. A rede que estava tentando se inscrever não consegue o seu registro. E eu ligo para o Walter Feldman, que foi presidente da Assembleia aqui, e como o presidente era meu amigo lá como prefeito de São Vicente, e Valtinho já estava vinculado à rede. O Walter praticamente era o político mais próximo à Marina. E falei pelo telefone, Walter, estou te ligando em nome do Eduardo para te convidar para entrar no partido, no PSB, para você ter uma guarida, se você quiser ser candidato. E vou aproveitar para te falar, se você não pensa em a gente convidar a Marina para vir para o PSB também, né? Quem sabe a gente junta as duas coisas e tal. Ele falou, olha, é um convite oficial? Eu digo, é oficial e tal. E eu nem tinha conversado isso com o Eduardo, depois é que eu liguei para o Eduardo para falar e tal. E ele me disse até que no dia não pôde tratar do assunto também, que ele estava entrando no médico, que soube que a Renata estava grávida naquele dia, né? Que eu estava falando com ele, que a Renata ficou grávida durante a campanha, né? Do 5º filho, esse neném que nasceu, o Miguelzinho, o último. E aí o Walter convidou a Marina, a Marina aceitou. Eduardo veio de Recife e nós filiamos a Marina. E foi aquela explosão também nacional da filiação da Marina. Não deu nenhum estresse da Marina ir no começo não. Poderia ameaçar o Eduardo Não, tinha essa chance, mas era do jogo também, enfim. Ela é uma pessoa diferenciada, enfim, tinha já um prestígio de 15%, 20% dos eleitores. Nominalmente era mais forte que o Eduardo. Mas nós tínhamos a consciência que ela encaixava perfeitamente na vice. Ela ajudaria a fazer o plano inicial. Tanto é verdade. Eduardo faleceu às 10h05 da manhã, lá em Santos de novo, né? Estava lá esperando, o avião passou, enfim, caiu e ele faleceu. À noite daquele dia, na primeira pesquisa, a Marina já tinha 20 pontos, exatamente os 20 que ela tinha inicialmente. Uma semana depois, aqui em São Paulo, ela chegou a ter 48 pontos, 42 nacionalmente, quer dizer, ela estaria ganhando a eleição no primeiro turno, porque eu tinha absoluta... Eu divergia com o Eduardo só numa coisa, eu dizia que ele ganharia a eleição no primeiro turno, e ele dizia que ganhava só no segundo. Eu tinha absoluta convicção que nós ganharíamos no primeiro turno. Eduardo estava pronto para ser um grande presidente, porque ele juntava a habilidade da política com uma boa gestão, uma gestão forte, né? Muito focado em gestão em Pernambuco. E por ser nordestino, teria aquela faixa de Pernambuco, os estados principais do Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará, formam um contingente de quase 25 milhões de eleitores. E é lá que está o segredo da eleição, porque o Sul, Sudeste, Centro-Oeste sempre vota mais ou menos com a oposição e o Norte e Nordeste com o governo. Então, o grande segredo era furar um dos estados. O Eduardo certamente furaria muito fortemente Pernambuco, tanto que, quando acabou a eleição, a Dilma ganhou a eleição em Pernambuco. Se Eduardo tivesse vivo, ela teria perdido, e a diferença que ela perderia lá, teria perdido a eleição nacionalmente, porque ela ganhou por 3 milhões de votos nacionalmente do Aécio, né? É verdade. Então, é interessante. O que se nota aqui é que você não foi um político pragmático, você foi um político que teve uma linha de coerência. Ou seja, pragmaticamente, você juntar o Eduardo Campos na campanha da Dilma, praticamente asseguraria uma eleição e dividiria uma gestão. Você optou pelo risco. Você foi como foi anteriormente também. Porque não adianta só ganhar. Eduardo tinha uma palavra muito bonita que dizia, às vezes você ganha perdendo e perde ganhando. Ela ganhou perdendo.
Você está vendo o que está acontecendo atualmente. Quer dizer, ganhou, mas perdeu. Ganhou na eleição, mas perdeu na política. Está com um governo frágil, todo espedaçado, quer dizer, não está com um governo seguro, ela não está se sentindo empoderada para ser a presidente, né? Tem muita dificuldade. E o Brasil sofre, as pessoas percebem isso, porque os problemas são econômicos, mas as soluções são políticas. E os partidos estão pragmáticos também? Estão muito pragmáticos em geral? Estão, mas tem um fundamento. Ao contrário do que as pessoas falam, a grande maioria é idônea. A grande maioria é idônea. É que, claro, os fatos que chamam a atenção são dos que não são idôneos. Então, cria um estigma, né, de que todo mundo é mau caráter e tal. Mas na política tem uma boa parte que é idôneo, que se dedica àquilo de verdade, enfim. E acho que, no caso do Eduardo, ele teria a chance de poder unir os dois lados. O que tinha de melhor no PT e o que tinha de melhor no PSDB. Porque a gente sempre falou, olha, na parte do governo, o Brasil teve 3 fases importantes. Os 10 primeiros anos depois da ditadura, o PMDB foi um grande partido que nos legou a democracia, a Constituição, nos deu princípios democráticos sólidos, hoje consolidados. A fase seguinte com o PSDB foi uma fase super importante, estabilidade econômica, responsabilidade fiscal, um sistema financeiro sólido, enfim, gestão com responsabilidade, coisas importantes. E a fase do PT teve uma fase importante, inclusão social, uma multidão de pessoas, o Nordeste se sentir parte do país, tudo foi importante. Mas a fase nova, que as pessoas estão em busca, presidente Capês, eu acho que é qualidade de serviço público. Está na hora da 4ª fase, na qualidade do serviço público. E isso não se dá através de grandes, subidas e descidas. É só com a estabilidade, com a reta. E por isso eu percebo, no caso de São Paulo, porque estou no governo agora, a diferença do que São Paulo produziu nacionalmente. São Paulo, ao longo dos anos, você vê, São Paulo não elege um presidente da República paulista desde 1906, que foi Rodrigues Alves. Né? Então você veja que faz 109 anos que nós não temos presidente da República. E mesmo assim, é um estado que caminhou. Enquanto todo mundo fechou com déficit orçamentário, São Paulo fechou com superávit no ano passado, 5 bilhões. Não é? São Paulo praticamente, de verdade, é uma locomotiva nacional. Claro, tem estradas, é verdade. Tem infraestrutura, é verdade. Tem porto, aeroporto, hidrovia, tudo isso é verdade. Tem corpo técnico, tecnológico, é verdade. Escolas, universidades, FATEC, ETEC, 500 mil de alunos na rede pública gratuita. O maior complexo público gratuito do mundo, entre USP, Unicamp, Unesp e Paula Souza. Quer dizer, é um negócio de porte, FAPESP, 1%, todo o dinheiro para a pesquisa, mas tudo isso não seria suficiente não fosse a estabilidade da governança. O jeito de governar. O governador tem uma maneira de governar que é um contraponto nacional. É muito estável. Não há insegurança. Ninguém aqui em São Paulo tem dúvida de que vai ser pago o 13º, tem? Agora, nacionalmente, em todo lugar tem dúvida. Vai nas prefeituras para você ver só como é que está. Vai nos estados, né? As pessoas estão em dúvida como é que vai ser. Você acha que nós estamos entrando numa fase em que o eleitor está procurando mais o profissionalismo, a austeridade e a eficiência do que o discurso ideológico? Nós estamos perdendo isso um pouco? Como é que... Não, eu acho que o que o eleitor está em busca, como ele disse, é assim, me dê a qualidade do serviço público. Eu quero a outra fase. O bom administrador, quando os meninos gestor. Levantavam nas ruas aquelas placas, eu quero qualidade FIFA, lembra? Mal sabiam eles que a FIFA ia O padrão dar nisso, FIFA era aquele. Mas quando eles levantavam aquelas placas, o que eles queriam dizer é o seguinte, me deem qualidade de serviço público. Eu quero uma educação que eu não precise obrigatoriamente ir para um particular. Eu quero uma saúde que não precise ter um plano de saúde. Eu quero que funcione, entendeu? Eu quero que funcione. E aí eu vou optar se eu quero o público ou o privado. Hoje a pessoa é meio empurrada para o privado, não é? E acho que isso só se consegue com estabilidade, entendeu? Porque você não consegue fazer isso com essas coisas assim de altos e baixos. Esse jeito brasileiro de euforia e depressão. Lembra, há 5 anos atrás nós estávamos com o Cristo Redentor subindo, parecia uma euforia, que não devia ser uma euforia. E agora estamos na depressão, que também não é uma depressão absoluta, mas parece uma depressão absoluta. Então, essa coisa do altos e baixos não dá certo com estabilidade. E o investidor, o capital exterior, o capital externo, o empreendedor, ele só vai se ele tiver segurança jurídica e segurança política. E isso ele não encontra nacionalmente.
Então, esse modelo que a gente colocou, porque, repare, não te parece estranho? São Paulo abriu, nesse primeiro semestre desse ano, 2015, agora, 85 mil novas empresas na Junta Comercial de São Paulo, contra 82 mil no ano passado. Ora, o paulista é doido, quer dizer, no meio da crise, ele continua acreditando, ele monta empresa, é o espírito empreendedor, mas a segurança jurídica. Ele sabe que aqui não tem riscos, ele vem, o que está combinado, está combinado. Isso eu acho que é o modelo que o Brasil está a requerer. Bom, você é um político claramente mais à esquerda do que à direita. A sua trajetória, Sou. Sua trajetória Claro, diz isso. Claro. Você esteve com o grande Miguel Arraes. No sentido de que o Estado tem que ter força. O Estado frágil, menor, que deixa o mercado reagir, o mercado reagindo, num país equilibrado como na Suécia, tudo bem. Mas num mercado brasileiro, onde as pessoas mal têm direitos, porque não têm condições de exercer os direitos, é claro que se o Estado não tiver força, O mais forte é o mais forte mais come o fraco. pequeno. Né? Então, mas essa linha de esquerda também ela é complementada pela linha do administrador eficiente. É um dado, você se reelegeu com 93% dos votos. Se você tivesse feito Sim. uma gestão temerária, você não Claro, conseguiria se claro, reeleger. claro. Então você tem o administrador eficiente, a experiência do administrador eficiente e o político já de uma certa longevidade militando nessa linha de esquerda. Hoje você vê um Estado menor como necessariamente um Estado eficiente, como conciliar os altos custos da manutenção da burocracia estatal, os altos custos da presença maior do Estado, com a necessidade da agilidade e da eficiência. Como fazer essa... O Estado tem que desburocratizar, né, e centrar naquilo que é essencial. Educação, saúde e segurança pública, não é isso? Educação, saúde e segurança pública tem que funcionar. Quase que uma coisa tem a ver com a outra. Porque com boa educação você usa menos a saúde e tem menos problema de segurança pública. Né? Então, quer dizer, força na educação de qualidade, tecnologia, ponta, inovação, apoio financeiro, gente bem remunerada, tudo isso vai criando um corpo que vai dando a chance de você pegar um país como a Coreia, Singapura, coisas muito com super dificuldades e traduzir num país de ponta, como aconteceu com o Japão, né? Mesmo com tantos problemas e tal, num país que é uma nesga de terra, cheia de confusões. Você acha que está na hora do Estado sair, o Estado que eu digo poder público, sair um pouco dessa atividade de exploração econômica, em regime de concorrência com outras empresas, começar a se recolher para aquilo que é essencial? Claro. E mais do que isso, o Estado tem que facilitar as pessoas que empreendem. O Estado hoje ele dificulta. Nós criamos um Estado, presidente, que ele acabou distorcendo a lógica. Como teve muito caso de corrupção, confusão, rolo, há um pressuposto que a fiscalização tem que ser muito bem equipada. E é verdade. Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, auditoria, controladoria, polícia e tal. Só que esse corpo ficou tão poderoso e tão empoderado, bem remunerado, contra um corpo muito frágil de execução. As pessoas que executam o orçamento do Estado, as pessoas que trabalham no Estado, que são funcionários públicos, eles estão todos acuados, com medo de decidir, com medo de tomar decisão, porque eles decidem e são processados, e se assustam. E os políticos também. Então, o bom político se afasta, o mau político entra, porque para ele tanto faz, e o servidor público vai acuando. Com isso, nós fizemos a salsicha comendo o cachorro. É importante ter fiscalização, mas a função principal do Estado não é fiscalizar, é executar. E para executar tem que decidir, não tem outro jeito, tem que decidir. E a decisão tem que ser facilitada. Quando você tem quem decide em nome do povo? Os eleitos, os deputados estaduais. Eles é que decidem em nome do povo. O resto, todo mundo tem função delegada. Então, quem tem que decidir são os deputados estaduais, os deputados federais. E o executivo tem que, eventualmente, interferir, pedir, olha, isso aqui precisa mexer para poder facilitar a vida. Nós não podemos ter uma lógica hoje de que, assim, vou abrir uma empresa, não sei do que, vai demorar 3 anos para passar não sei aonde, Agora, recentemente, você estava lá, nós inauguramos um novo sistema da Junta Comercial de São Paulo. Em São Paulo, agora, você abre uma empresa de responsabilidade limitada em 48 horas. Antigamente levava 130 dias. Então, usar as tecnologias de ponta para você facilitar a vida das pessoas
é uma das tarefas que nós temos que fazer, não é? Quer dizer, o Estado tem que destravar. Além das dificuldades financeiras, tem que destravar. As pessoas não podem ter medo. Quem tem coragem de investir devia ter um tapete vermelho para ele poder empreender, para ele poder arriscar, né? Porque agora ele não tem, porque não tem segurança jurídica, ele tem medo, né? Você acha que nós temos uma tendência a levar toda e qualquer polêmica para o judiciário? Nós judicializamos muito as questões que poderiam ser resolvidas pela administração? Por exemplo, uma violação ambiental ou uma violação de uma disposição urbanística. A própria administração poderia rapidamente agir e corrigir. Claro. No entanto, o que acontece? É uma precipitação de ações com liminares e aquilo fica paralisado. Isso leva à insegurança jurídica? É fácil o senhor pegar o exemplo oposto, né? Qual era a pauta da Assembleia que tinha aqui antigamente? 200 projetos esperando? 100 projetos? Quantos foram votados em 7 meses, 8 meses? Nós tiramos 763 projetos da pauta votados e quem decidiu isso? Vocês, os eleitos pelo povo de São Paulo, que são... Se vocês não decidirem, o judiciário acaba decidindo, porque ele é provocado a decidir. Se os legisladores decidirem, está resolvido. Agora tem que decidir, né? Quer dizer, e se não tiver apto, não tiver maduro para decidir, aí vota contra e vamos derrubar. Tá certo? Agora, o que não dá é essa insegurança que a gente produziu no Brasil, fez com que as pessoas ficassem com medo das coisas e o servidor público receoso, com receio de ser processado, pessoa física, porque eles respondem por improbidade, pessoa física, uma coisa que, na verdade, ele tomou a decisão, e é claro que as pessoas se assustam. Veja, não é normal, eu disse isso, presidente. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo 645 municípios. Se um prefeito tiver a conta rejeitada no Tribunal de Contas, normal, 2, 5, 10, 50, 10%. Agora, quando 400 prefeitos têm conta rejeitada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É como um professor. Professor, na sala de aula, tem 30 alunos. Se um aluno repete, 2, 3. Agora, se 20 alunos reprovarem, muda o professor. Porque alguma coisa está errada. Não é possível que 20 alunos não consigam entender o que o professor está falando. É mais fácil o professor estar errado. Então, nós precisamos alterar essa lógica, né? E acho que... No caso, tarefa... o professor são essas leis instáveis, essas leis que não... O tribunal não tem culpa. O Tribunal de Contas julga o que está na regra lá. Agora, nós precisamos criar as alterações para empoderar de volta aqueles que foram eleitos. Nós tivemos um evento recentemente na Assembleia. Eu soube, com mais de 200 prefeitos. Nós estamos justamente discutindo isso. Número 1, que regras são essas que equiparam um prefeito que comete um vício formal, desobedece uma regra, uma disposição, com o prefeito que pratica ato de corrupção. Os dois estão na vala comum. Claro. Então, os dois são multados. Então, primeiro, a legislação precisa ser corrigida, adaptada. E segundo, não é possível que você instaure um inquérito civil público, no caso o Ministério Público, ou se inicie um tipo de apuração e fique a administração paralisada indefinidamente por anos, onde ninguém toma uma decisão. Nós estamos empurrando os problemas com a barriga para frente? Como é que nós precisamos dinamizar isso? No fim, assim, na dúvida, para não errar, melhor não decidir. É a lógica que se segue. Na dúvida, para não errar, melhor não decidir. Então eu vou ganhando tempo. Eu vou ganhando tempo, aí no final eu saio, entra outro e tal. E isso não é o que as pessoas querem. A população quer a solução, quer a resposta, não é? E quer o enfrentamento. Repare, estou dando um exemplo assim, aqui nós estamos no maior estado do Brasil, né? Com um governador que é governador pela 4ª vez. Então, um homem extremamente experiente, né? Por que ele consegue ter a segurança? Porque ele criou um formato institucional. Quer dizer, não tem margem para você chegar lá e nomear um amigo seu para ser diretor não sei do que, só porque ele é do teu partido. Não tem esse espaço. Não há como fazer isso, entendeu? Profissionalizar. Ou o sujeito é competente para fazer aquilo, ou ele não se encaixa. Porque o comitê de busca não chega nele, entendeu? Então, isso facilita, não é? Eu acho que é importante dizer que essa mesclagem, porque é como se você tivesse... Não dá para você usar como referência as regras que existem nacionalmente para Cananéia ou para Borá e para Guarulhos, que são 2 cidades Campinas. As cidades que têm 500 procuradores para ajudar, contra uma cidade que às vezes tem um procurador que é o mesmo que ele é o contador, ele é o tesoureiro, ele é o advogado, ele é tudo na prefeitura, né? E nós temos que criar, portanto, mecanismos de destravar
e às vezes facilitar para que a pessoa possa ser julgada por quem é dono do poder. O dono do poder é o povo. Ele que tem que julgar, ele julga, ele sabe julgar. A gente não pode desprezar o povo, achar que ele não sabe julgar. Ele sabe julgar. Como é que ele foi tirando devagarzinho as pessoas que não prestavam e vai fazendo aqueles que são os melhores sendo eleitos? É porque o povo sabe julgar. Agora, se a gente quer tirar do povo essa autoridade, não é? Achando que todo mundo que está eleito não presta e desanimando o povo, dando a impressão que não precisa, não vota, que tanto faz quem se elege. Não é verdade que tanto faz. Quando você elege certo, você melhora a sua vida, e quando você vota errado, você piora a sua vida. É isso. E a única chance que o povo tem de todo mundo ser igual é na hora do voto. Que a pessoa mais rica de São Paulo, o mais rico dos ricos de São Paulo, o voto dele vale 1. E a pessoa mais humilde, da favela mais pobre, não sei o que, também vale 1. É 1 para 1. Então, nessa hora, se você tirar o poder desse assunto, dessa força, você, na verdade, está jogando fora a única chance que as pessoas têm de furar esse bloqueio, né? E acho importante que aqui em São Paulo é feito assim, a gente quer que essa modelagem possa ser feita nacionalmente. Claro, vai ter crítica, é normal, todo lugar tem crítica, não dá para você fazer uma... E até porque se não houver a crítica também não tem graça nenhuma, tem que ter a crítica, a oposição, enfim. Mas é inegável, é só olhar a estabilidade do Estado, o crescimento do Estado, a segurança do Estado, o que está implantado em São Paulo. Por que São Paulo, se fosse um país, estaria entre os 10, 15 maiores países do mundo, né? Mesmo numa situação dessa? Você veja, eu estou dando um exemplo. Por mais que a gente se esforce, se o déficit nacional inteiro, por mais esforço, o governador esse ano cortou 20% do orçamento em custeio em dezembro. Depois cortou mais 10%. Eu sei que aqui na Assembleia fizeram a mesma coisa. Encaixar o orçamento. No momento melhor, vamos abrir de novo, mas agora tem que encaixar o orçamento. Agora, o sujeito não encaixa o orçamento, explode o orçamento. Cria um déficit público, aumenta a inflação, isso penaliza todo mundo. Presidente, para cada 1% de juro que a Presidente da República bota no preço da Selic, 1% cada vez que o Banco Central se reúne, que ninguém sabe, quem é que sabe? Eu desafio uma pessoa a vir aqui em público, que não seja alguém de lá, para dizer quais são os nomes das pessoas do Banco Central que decidem qual é o valor do juro. Ninguém sabe. É meia dúzia de pessoas que decidem qual é o juro. Que parece uma coisa besta. Para isso, ninguém sabe. Muito bem, sabe quanto é que é? Cada 1% de juro é 15 bilhões a mais de orçamento. 15 bilhões. Cada vez que você reúne lá, fala, aumentar mais 1%. Aumentar mais 15, aí tem que tirar 15%, tem que tirar 15 bilhões de outro lugar. Tem que cortar a Bolsa Família, tem que cortar não sei o que lá, tem que cortar a aposentadoria. Quer dizer, será que a gente não tem que mudar essa lógica? Pelo menos vamos dividir essa decisão por todo mundo. Os governadores têm que ser chamados, falar, vem cá, você concorda que abaixe o juro ou que aumente o juro? Porque o Brasil tem um juro estratosférico e, ao mesmo tempo, não consegue conter a inflação, não consegue produzir crescimento. Alguma coisa não fecha nessa conta. Né? Fala-se muito em saídas para a crise. Nós estamos aqui discutindo, quer dizer, insegurança jurídica. Precisamos de normas mais estáveis, claras, que não deem margem a tanta polêmica. Uma administração que solucione os seus problemas de maneira mais rápida, sem usar o judiciário. E um judiciário que seja mais ágil nas suas respostas. E um Estado que não seja onipresente, porque ele não vai dar conta. Claro. Simplesmente ele não vai dar conta. Agora, o outro caminho é a educação. Com a sua experiência de administrador, o que falta para que a gente tenha um ensino, pelo menos um ensino fundamental, em período integral, de qualidade? Por que a União não une o seu orçamento com o do Estado, com o dos municípios, fazem um caixa só, transferem para os municípios a administração desse ensino e garantem ensino integral, gratuito e com uma qualidade melhor? Nós não estamos muito desorganizados. Eu vejo o governo federal concentrado no ensino universitário, distribuindo bolsas de pós-graduação no mundo inteiro, quando nós temos um ensino fundamental que não ensina nem a escrever. Presidente, como é que vamos fazer isso? É o quarto ministro da Educação em alguns anos aí, né? Quer dizer, é o quarto que muda. É difícil. A pessoa começa lá, daqui a pouco a troca porque tem que dar para um partido tal. Quer dizer, essa instabilidade, não há Cristo que resolva, porque a pessoa mal começa o projeto dela, já está na hora de sair para entrar outro, né? Eu acho que não é melhor concentrar a educação em uma unidade da federação, ou no município, ou no Estado, ou na União, e joga toda a verba para dar qualidade ali? O que é a solução que todos apontam, e isso é quase unânime?
ensino integral para o ensino fundamental. Se não fosse fundamental, não tinha o nome fundamental. Os legisladores chamaram de fundamental. Então, o fundamental é esse. É o mais importante. Não tem sentido você bancar outras esferas de governo, de educação, com muito recurso e não sobrar para o fundamental. Tem que sobrar para o fundamental, né? E tem que, claro, você não pode apertar um botão e explodir o resto, mas você tem que desacelerar e ir colocando no fundamental, para que o fundamental possa ser de porte. E tem que ter, na sequência do fundamental, um técnico robusto, como saíram aqui, o padrão que nós temos aqui em São Paulo, de ETEC e FATEC, é um padrão que os meninos saem com 80%, 90% trabalhando, empregados. Todo mundo que conhece ETEC e FATEC sabe o que eu estou falando. Você faz o curso e o menino sai empregado. Quer dizer, então, há chance de furar o bloqueio se a pessoa tiver isso. Agora, o padrão da Coreia, 81% das pessoas fazem curso técnico. No Brasil, menos de 14%. Então, é claro, está uma distorção, né? Então, todo mundo vai atrás de um curso universitário. Não adianta formar a pessoa em muitos cursos universitários, que depois não tem emprego para todo mundo nesse curso universitário. Quem sabe tivesse um bom técnico, claro, um técnico de qualidade, entendeu? A política industrial brasileira foi destruída. O Brasil simplesmente explodiu. Nós estamos com hoje 10,5% do PIB nacional em indústria. A gente avançou muito na área de pecuária e agricultura, claro, mas com tecnologia. O que antigamente se pegava lá em 1532 a cana e moía para fazer garapa e açúcar, hoje faz açúcar, energia, um monte de sofisticação, álcool, tudo a partir da mesma cana. Nós precisamos reorganizar todo o país de maneira de se fazer. Primeiro o alicerce. Meu avô dizia, filho, neto, põe primeiro a meia, depois você põe um sapato. Claro. Leia a primeira página, que você vai ler o livro inteiro. Parece que a gente quer começar pelo telhado. E não vai dar certo. A ansiedade da improvisação, né? O governador Geraldo Alckmin tem uma frase que eu gosto muito, diz que a disciplina, né, cedo ou tarde acaba vencendo a inteligência. Então, ele é um homem muito disciplinado, né? Segue um roteiro que é franciscano. Lógico, sequencial. Vai. Claro, as pessoas se sentem seguras, as pessoas vêm, sabem discutir, tem mas não há uma hipótese, ninguém passa na cabeça de ver o governador sentado numa conversa de um rolo qualquer, de uma conversa torta, tem? Não há, nem na oposição, você perguntar para a pessoa do PT, ele fala, ele pode não falar publicamente, mas não fala, porque as pessoas percebem que não é verdade, entendeu? É o estilo que ele adotou, que a rigor, se as pessoas soubessem como é que ele trata com o recurso público e as coisas públicas, as pessoas levantariam aquelas placas que queriam padrão Alckmin em vez de padrão FIFA, porque ele é muito mais rigoroso que a FIFA e que todo mundo junto, né? Do ponto de vista do comportamento. Agora, acho que está amadurecendo para esse instante, não é? Quer dizer, essa coisa do perfil que ele foi implantando. E acho que lá ninguém é perfeito e todo mundo precisa de complementos, de novas ideias, de gente nova. Acho que ele fez uma mudança importante no governo nesse segundo mandato. Ele fez uma mudança importante, foi um ano muito difícil, ano com uma crise financeira enorme, crise cambial, crise hídrica, problemas de água. Veja, todo mundo fala, agora há pouco teve um negócio do prêmio dele, que deu por olhar, vai dar um prêmio para o governador, que ele vai ganhar um prêmio de gestão hídrica, tal. Repare, o prêmio não é do governador, o prêmio é do Estado de São Paulo, e é para dar mesmo. Porque um Estado como o nosso, que está nessa altura, a capital, com uma crise gigante que não tinha 70 anos e consegue sair dela, esse que tem que ser premiado. É o Estado de São Paulo, quer dizer, que é gerenciado por ele. Ou seja, adiantava fazer aquela coisa que todo mundo queria, tocar fogo no boné do guarda para falar que vai ter rodízio, vai ter não sei o que lá, que vai ter... criar um pânico. O que adiantava o pânico? Para afastar as pessoas, para criar... Não adianta. Nós fizemos o que era possível fazer no momento certo. Agora estão chegando os novos apoios, como foi feito essa semana, um importante apoio de mais 4 metros cúbicos já na represa. No ano que vem mais 12 e nós passamos. Então, você vai lembrar, você presidente ou você telespectador, você lembra do teu professor de escola, aquele que era frouxo, que deixava acontecer e tal, ou você lembra daquele que era duro, que te cobrava as coisas, que te exigia? É claro que era aquele que você cobra, aquele que lembra, porque ele se importava com você. Então, a gente vai lembrar dos momentos da crise, quem ajudou a gente a passar pela crise. E é por isso que tem que ser homenageado mesmo.
Porque, ao contrário disso, é a pessoa que fala, tem um problema grave, o problema não é meu, é Deus, não sei o que lá e tal. Não, vamos resolver. E acho que essa transição que nós passamos esse ano, com situação financeira, se não é São Paulo, se não tem a folga financeira que tem em São Paulo, porque ele produziu, aí nós tínhamos realmente arrebentado, porque não ia ter solução. Porque você, uma crise hídrica, não chover, como não chovia há 60 anos, 70 anos, é claro que é imprevisível. Como é que você vai prever? Nem no Japão, nem nos Estados Unidos, vocês viram lá no Katrina, em outros lugares, ninguém prevê um furacão daquela imensidão. Então, se você prevê um negócio de 70 anos, 80 anos, ninguém prevê. E é impossível. Mas tinha um cientista que previu. Tudo bem, um cientista previu, mas o que você faria? Você gastaria mais bilhões e bilhões para poder preparar tudo para eventualmente não usar? Porque tudo é emergência. Né? A austeridade proporcionou que São Paulo também enfrentasse essa crise. Claro. E é isso que eu digo, quer dizer, se o país tivesse a estabilidade da política, que não tem, passaria fácil pela crise econômica. Porque o Brasil tem problemas? Tem, mas tem um monte de atividades da economia que estão bem para chu. Você pega lá, tudo que for celulose, papel, ótimo, está num excelente momento. Sabe por quê? Porque os chineses passaram a usar papel em diversas áreas. Em diversas áreas que você imaginar. Os chineses que não usavam passaram a usar. E agora estão importando muito papel. Bom para celulose, papel. O Brasil implantou tecnologias que antigamente um eucalipto você levava 8 anos, hoje com 2, 3 anos você está fazendo. Mesmo que fez com a cana. Então, naquilo que nós nos dedicamos, o brasileiro é muito criativo, né? E consegue fazer mudanças importantes. Mas é preciso investir em tecnologia, em pesquisa, em ciência, né? Cada vez mais, para que você antecipe essas situações e crie inovações. Nós não podemos exportar um navio de soja e importar um contêiner de computador. Isso não tem lógica, né? Quer dizer, nós temos que exportar a soja, mas temos que também exportar o computador. Nós estamos aqui ouvindo um político experiente, que sempre militou na esquerda, mas tem a experiência do administrador bem-sucedido. Gastar menos do que arrecadar, porque senão você se endivida e começa a gastar ainda mais. Produzir riquezas, estimular a produção de riquezas, para só então pensar em distribuir estas riquezas. O sonho do chamado welfare state, que é o Estado provedor do bem-estar, só se mantém se o Estado tiver uma economia forte, capaz de fazer jus e realizar os direitos que ele enumera. Por essa razão, um Estado que não seja onipresente, mas que se concentre onde ele precisa estar, como disse o nosso vice-governador Márcio França, saúde, segurança, educação, é um Estado que fica mais leve, menos custoso, menos burocrático e pode dar conta do bem-estar social. Foi uma aula de política e, ao mesmo tempo, de visão administrativa. Nesse encaminhamento para o final do programa, eu quero fazer agora uma pergunta de cunho pessoal ao nosso vice-governador Márcio França. Márcio, você viajava muito com o candidato Eduardo Campos durante a campanha para presidente da República. Por diversas vezes, você esteve em voo com ele. Sim. Era para você estar naquele voo que caiu? Você sabe, Deus tem umas coisas estranhas, assim, pela relação que eu tinha com eles, talvez tivesse que estar. Naquele dia, no dia anterior, ele foi fazer o programa do Jornal Nacional à noite, era a primeira entrevista dele, né? E nós estávamos juntos aqui em Moema, estudando no flat com ele, o que ele ia falar. Eu, ele, o menininho pequeno, um dos filhos, enfim. E aí, quando foi a hora do almoço, saímos para irmos para o aeroporto, pegar o voo e irmos para lá. E quando eu desci, recebi um telefonema da secretária do nosso partido, que havia 2 candidatos, homens, mulheres, aliás, haviam desistido de ser candidatos a deputado estadual. E eu precisaria retirar 4 homens candidatos, aquela proporcionalidade que existe. E tem que convencer a pessoa a sair. Então não é uma coisa que você possa tirar. Aí eu falei, Eduardo, não vai dar para ir. E fiquei no partido. E assisti o programa no partido e tenho até hoje no celular a mensagem que mandei para ele no final do programa, que ele foi muito bem no William Bonner, uma pergunta difícil ali. E falei, Eduardo, você foi muito bem, você tal. E ele falou, arrasamos, tal, uma coisa qualquer. E ao final o William Bonner me contou depois que ele bateu no ombro e falou,
Te encontro no segundo turno, William. E saiu daquela reunião, quando foi meia-noite, ele me ligou e me disse, ó, Márcio, eu não vou conseguir estar aí amanhã cedo às 8 para o programa de televisão. Dá para você fazer o programa para mim aí em Santos? Eu falei, Eduardo, mas as pessoas querem ver você e tal. Não, mas venha, vai você, que olha, eu estou saindo daqui meia-noite, ainda vou jantar, ainda tenho uma conversa, depois é que eu vou dormir. E eu fui fazer o programa, às 8 da manhã. Quando eu saí, eu entrei às 8 na Santa Cecília e não estava chovendo. Às 9 começou a chover. E eu fui em direção ao Guarujá, atravessei de balsa ali, de barco da Dersa para o Guarujá. E, resumo, se ele viesse no horário normal, que ele nunca atrasava, ele teria saído lá cedo, teria chegado em Guarujá, não estava chovendo, teria pousado. Ele, ao atrasar, ou chegar mais tarde, ele chegou exatamente às 10h05, pegou a tempestade, no miolo da tempestade, né? E, enfim, os desígnios que Deus escolhe para a gente, para o momento. Quando o Eduardo faleceu, alguém me cobrou disso, falou, Eduardo foi enterrado, o partido foi enterrado junto com o Eduardo. Eu digo, não, o Eduardo foi plantado, né? As ideias dele foram plantadas e o partido vai continuar trabalhando com as mesmas ideias dele, né? De que o Brasil é muito maior do que a gente enxerga e a capacidade do brasileiro de fazer conciliação e criatividade e empenho é muito maior. E a gente vai encontrar essa solução e a solução vai ser aquilo que ele mesmo plantou lá na frente. Em algum instante ela vai chegar, né? Está mais próximo do que antes. Ele, lamentavelmente, não teve a chance de poder fazer essa transição. Ele seria um homem talhado para esse momento, né? Uma pessoa de conciliação. Mas outros surgirão. Eu acho que está surgindo aí pela frente e acho que são fases, como eu disse. A nova fase que o Brasil precisa de estabilidade, de segurança, enfim, está próxima de acontecer e ela é rápida. Assim que a eleição vem, pouco tempo você muda tudo, a sensação, e acho que essa sensação que nós estamos hoje, assim, de depressão, de que vai tudo dar errado, o ano que vem é um outro ano, melhora de novo, já começa um pouco a economia a evoluir, não vai ficar como deveria ficar, ou como poderia ficar se fosse uma outra pessoa, mas acho que nós estamos próximos de chegar a esse ponto. E Eduardo vai ficar sempre na minha memória como alguém que anteveu esse momento e previu que isso ia acontecer. Cada instante que está acontecendo hoje, o Eduardo previu e com ele seria diferente. O acaso tira Eduardo Campos dos seus familiares, o acaso tira Eduardo Campos da política, mas o acaso deixa conosco Márcio França. Que você faça valer a pena. Muito obrigado. Ele usava uma frase, Eduardo, que eu gosto muito, diz que é impressionante a força de uma ideia quando o tempo dela chegou. Quando o tempo da ideia chegar, nada segura. O tempo está para chegar. Este foi mais um programa Discussão Nacional, em que temas de alcance nacional foram discutidos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje com o vice-governador Márcio França. Até o próximo programa.